Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Como vocês já sabem, quem tem acompanhado o programa, de repente você está ouvindo agora. A ideia do programa é todo dia trazer uma mensagem, numa sequência de estudos baseado na palavra de Deus, mas lendo em sequência, tipo capítulo 1, capítulo 2. Nós agora estamos no capítulo 17 de Atos. E cada capítulo a gente tira lições para a nossa vida, lições práticas, verdadeiras, ensinamentos que são fundamentais para a vida do cristão, daquele que crê em Jesus, daquele que quer entender ou viver uma vida cristã autêntica. E hoje eu vou trazer um tema bem polêmico, é sobre a idolatria. O que é idolatria? É quando a gente coloca outra entidade, outro Deus, igual ou acima de Jesus. É quando a gente recorre ao Senhor por intermediário, vamos dizer assim. E Paulo aqui vai se deparar com isso. E isso incomodou muito Paulo. E ele nos mostra que o jeito de trabalhar essa questão. Mas o mais importante é nós termos isso como um princípio da nossa vida, saber ensinar as pessoas a respeito de Jesus. Porque Jesus falou assim, em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só tem um jeito de encontrar salvação: Cristo. E a idolatria, ela coloca outras pessoas, outras situações como intermediários. Então assim, irmãos, como a Bíblia ensina bem claro que não tem outro intermediário, só Jesus. E olha só como Paulo reagiu quando ele foi para Atenas. Ele estava lá na outra cidade, em Bereia, ensinando a palavra de Deus. Veio os irmãos perseguirem ele, e alguns irmãos levaram ele para Atenas. E a gente sabe que Atenas tem um panteão de deuses. A filosofia grega vem de lá. Os deuses do Olimpo a gente vê em filmes. E aquilo ali chamou a atenção dele, a quantidade de deuses. Vamos ver esse texto que é bem interessante. Abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 17, versículo 16. Diz assim: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores, epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? E outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Irmãos, a gente vê que Paulo foi para Atenas e aquilo chamou muito a atenção dele. Ele ia na sinagoga. Na sinagoga são os judeus. Os judeus acreditam num Deus único. E pessoas que se convertiam ao judaísmo estavam ali. Então ali eles debatiam a respeito da Bíblia. Mas quando ele ia lá para a praça pública, falando com as pessoas que acreditavam de outra maneira, ele conversava de maneira diferente. Ele ensinava de maneira diferente. Mas ele ia tentar conversar, e conversou com filósofos que falam ali, estoicos, epicuristas. E estava ali explicando a respeito da ressurreição, falando de Jesus. Isso é uma lição para a gente. Às vezes nós nos fechamos e só condenamos e nos afastamos de pessoas que pensam diferente. De repente você que está me ouvindo agora crê de outra maneira. Mas nunca é tarde para a gente pensar e conversar a respeito da Bíblia. Se você vai seguir ou não, cabe a ação do Espírito Santo.
O que eu quero deixar bem claro é que nós precisamos entender que a Bíblia deixa um jeito de se chegar a Deus. É isso que Paulo estava fazendo ali. Ele estava falando da ressurreição, estava falando de Jesus. Então, uma das coisas que eu queria deixar para os irmãos aqui, e para você que está me ouvindo, que nós acreditamos que a nossa salvação, a nossa fé, vem de Jesus Cristo. Se você quer ser um cristão, você tem que fazer uma escolha: ou serve a Jesus ou não. Ou crê que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e Ele não vai abrir mão disso. Ou você pode estar falando de coisa muito séria, porque a Bíblia deixa bem claro que só tem esse caminho. Tanto que isso foi tão sério que o rompimento do judaísmo com o cristianismo foi por causa de Cristo. Porque Cristo se coloca como Deus. Olha lá o que diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Do princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso aí está nos originais. Isso para os judeus foi chocante, foi uma grande marca. Então, para nós que acreditamos em Jesus, o único caminho a Deus é Jesus. Ah, mas eu acredito em outras forças. Tá, tu pode até acreditar. Mas se você quer seguir a Cristo, se você quer seguir a fé cristã, não se abre mão disso. Então, por isso que a gente não aceita outras entidades, outros deuses. Você não discute aqui se é ou não é. A gente definiu e decidiu seguir a Jesus Cristo e adorar somente a Ele. Outra lição que eu acho interessante aqui, além dessa posição que Paulo pregava, é a ousadia dele de pregar e abrir a respeito do Evangelho para aqueles que não criam. Era muito fácil ele falar na sinagoga. Agora, ali em praça pública, ele estava dando a cara a tapa. É como hoje. Determinadas pessoas, se tu for falar da tua fé, elas vão rir de você, elas vão debochar, elas vão achar graça. Como tem muita gente que acha que a gente é meio tolo, bobo para acreditar dessa forma. Mas isso não pode fazer com que a gente pare de anunciar a salvação. Ou seja, nem todos vão crer, mas alguns são convencidos pelo poder do Espírito Santo. E a fé vem por ouvir a mensagem de Deus. Então, meu irmão, não é porque as pessoas não creem ou parece que não vão acreditar que você vai deixar de anunciar. Não é você que convence, é o Espírito Santo. Então, outro detalhe é esse: não é a gente que convence ninguém. Nós anunciamos de maneira clara, objetiva, lógica, que a fé cristã é lógica. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e todos que creem nele vão ao céu. Bem simples. Ah, mas será que é isso? Se a gente começar a entrar nos será e nos porquês, a gente não está desenvolvendo a fé. E se a gente vai para a Bíblia, a gente acredita que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus, ela inteira fala de uma fé lógica, uma fé em Cristo. E uma fé em Cristo vai levar a um comportamento diferente, que vai levar a um relacionamento diferente entre as pessoas que acreditam dessa maneira, que a gente chama de irmãos, pelo mesmo Pai, que vai ter atitude diferente, que vai ser cultuar o nome dele, ajudar o necessitado, que vai levar as pessoas a anunciar a outras pessoas do jeito, aquilo que nós acreditamos, que a gente chama isso de testemunhar, dar o testemunho do que a gente experimentou e daquilo que nós somos. Irmãos, se você tem vivido uma experiência com Cristo, você pode anunciar a palavra da salvação. Agora, cuidado, porque a idolatria às vezes está dentro da própria igreja evangélica, quando as pessoas adoram pessoas, e isso também é abominação. Presta atenção a quem você adora. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, ajuda meu irmão, a minha irmã, Pai. Alguns a se libertar dessa prisão, Pai. Porque tem muita gente que a sua crença se tornou uma prisão. Mas eu confio no Teu poder, Pai. Visita meu irmão, visita minha irmã. E que ela conheça o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Senhor, transforma, Pai. Dá entendimento, Pai. E força de vontade para cada um que está me ouvindo agora. A querer conhecer mais o Senhor. A querer aprender um pouco mais a respeito do Senhor. E lutar contra forças do mal que existem e querem derrubar as pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Olá, meu irmão. Queria convidar você, que está me ouvindo há tempo, a realmente mandar um recado, a aparecer para a gente estar orando junto por você. E também te convidar a estudar um pouco a palavra de Deus. Toda a nossa fé é baseada na Bíblia. Só que para muita gente, às vezes, a Bíblia é tão misteriosa porque falta alguém que ensine. A palavra de Deus ela é transmitida de pessoa para pessoa. E o Espírito Santo que convence e transforma. E se você sente a necessidade de querer aprender mais do Senhor, para ter sua vida transformada, nos procure para receber estudo bíblico, para aprender um pouco mais da palavra, para ter a sua vida realmente transformada. Porque tem muita gente que quer ter a vida transformada, mas não faz nada para mudar. Quando nós resolvemos estudar a Bíblia, quando nós resolvemos botar o Senhor em primeiro lugar, tudo, mas tudo mesmo vai mudar. Então não seja apenas um ouvinte dessa mensagem, mas põe em prática. E tem gente que nem ouvinte é porque não estuda a palavra. E se não estuda, não sabe como praticar. E se não pratica, como é que sabe que pertence a Deus? Porque se nós pertencemos a Deus, nós vamos ser pessoas diferentes. O nosso país era para ser um país diferente. Pela quantidade de evangelho que tem aqui, para mim alguma coisa não fecha nessa matemática. Porque era para ser pessoas diferenciadas. E eu vejo a quantidade de pessoas dentro das igrejas igual às pessoas que estão aí fora. E eu vou mais longe. As pessoas às vezes dentro da igreja são piores. Sabe por quê? Porque sabem como devem ser e não são. Sabem o que devem fazer e não fazem. Essas pessoas vão ter um julgamento diferente. Meu irmão, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma pessoa aí fora que nunca ouviu falar de Jesus, não estudou nada a palavra, o meu Deus, o nosso Deus, vai tratar essa pessoa de maneira diferente de você, que sabe o que tem que ser feito e não faz. Então estude para tu saber. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. Deixa o poder de Deus invadir teu coração. Agora não te acomode não, meu amigo, porque a acomodação mata. A acomodação freia o nosso crescimento. A graça de Deus agindo em nossas vidas. Então participe dos grupos de estudo. Ah, pastor, mas eu sou de outra igreja. A pergunta é, estás estudando, estás crescendo? Beleza, não tá? Te mexe. Age. Sai do comodismo e deixa Deus transformar a tua vida. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.